Saudações, soberanos e soberanas! Prazer ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Antes da gente começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever, compartilhar o vídeo com outros tricolores, para dar uma força aí pra gente. E vamos lá! E antes de tudo, dá licença que eu sou o único invicto do Campeonato Brasileiro, hein? Pena que não é do jeito que a gente gostaria, né? O Flamengo perdeu esse final de semana, então o São Paulo acabou se tornando o único invicto do campeonato. Mas infelizmente pra gente são praticamente só empates, apenas uma vitória, né? Então a gente tá na 10ª colocação, ainda não mudou, mesmo com a rodada do final de semana. E a gente tem que brigar muito para melhorar isso aí, né? Como a gente falou no último vídeo, se tivéssemos convertido pelo menos o pênalti contra o Sport e contra o Fortaleza, a gente estaria com, se não a vice-liderança, mas no terceiro lugar do campeonato, né? Que estaria bem melhor do que a gente está hoje, né? Mas não adianta ficar chorando leite derramado e vamos daqui para frente. Amanhã já tem Libertadores, 7 horas da noite, vai passar na ESPN, na Disney Plus. Então a gente já tem que virar essa página do brasileiro e encarar o campeonato mais importante do ano, que é a Libertadores, né? Mas antes da gente entrar no assunto Libertadores, eu tenho que falar aqui que eu ainda não falei que o Rafael, goleiro de São Paulo, e o Lucas Moura saíram meio que em defesa do Ferreirinha, né? Que ele perdeu o pênalti. Rafael falou que eles treinam o pênalti, que é sempre escolhido o melhor para, com base nesses treinos, que é escolhido quem vai bater o pênalti. E o Lucas também falou que ele estava confiante e tal, que tem a confiança de todo o grupo, que está ajudando muito o time e tal, né? E que todo mundo confia no Ferreirinha e que errar até os melhores erram. E eu concordo, né? Nessa parte eu concordo. Agora, do treinamento, acho que ao invés dele treinar pênalti, bater pênalti no Rafael, devia treinar contra o Jandrei, pelo menos, né? Porque o Rafael não pega um pênalti quase, pula 2 horas antes do cara bater, aí fica fácil, até eu faço gol nele. Não, é brincadeiras à parte. O que pegou pra gente não foi o Ferreirinha bater o pênalti em si, foi a maneira que bateu, né? Aquela displicência. Não sei se é uma displicência ou falta de confiança que ele bateu aquele pênalti, devagar, deu aquela parada, aí o goleiro não se mexeu, parece que ele não sabia o que fazer, entendeu? Mas enfim, né? Já foi só pra não perder a piada essa. E falando em Lucas Moura, né? Ele que voltou pro time, graças a Deus, vai estar lá no jogo contra o Alianza Lima amanhã, né? E se Deus quiser vai estar com mais ritmo de jogo, né? E não vai entrar pela esquerda, se Deus quiser vai entrar mais pelo meio lá. E ele foi perguntado como é que é a relação com a molecada, né, que subiu da base. E ele falou que a relação com eles é ótima, que ele gosta muito de estar no meio da molecada, porque ele já morou lá em Cotia, ele sabe como é que é, né, essa, esse período de incertezas que os jogadores passam, né, um pouco de insegurança e tal. E ele fala que ele é muito feliz de estar podendo hoje ajudar outros garotos, né? Igual ele foi ajudado quando ele subiu para o profissional de São Paulo. E ele falou também o que a gente já sabe, né? Que São Paulo tem uma mina de ouro, tanto em Cotia quanto nessa geração aí. E com certeza ali pelo menos tem uns 3, 4 jogadores que a gente vai lançar e vão fazer sucesso. O Ferreirão, né? O Ferreiraço. O Lucas Ferreira, que está no momento se destacando mais, né? Mas o Matheus Alves já fez bons jogos, o Rian, que tem o faro de gol, o Luca eu acho muito bom também, que ainda não teve chance, o Henrique Carmo também é um bom jogador, tem o Mike, que eu quero muito ver na lateral de São Paulo profissional. Então a gente tem uns jogadores aí para fazer chover aí, depois que eles se assentarem bem no profissional, aí pegaram um pouco mais de casca, né? Eles vão, tenho certeza que vão ser bons jogadores, como o Anthony e o Sara estão se mostrando, né? Começando pelo Anthony, né, que marcou outro golaço esse final de semana. O time dele saiu perdendo e aí empatou no segundo tempo e no último minuto de jogo o Anthony deu um chute de fora da área, coisa mais linda, cara. Nossa, que golaço. Ele tá no Manchester, né? Os direitos, na verdade, dele foram comprados pelo Manchester, só que como ele não deu muito certo lá, ele foi emprestado para o Real Betis
E, meu, tá fazendo uma temporada animal, se reencontrou, tá feliz pra caramba lá, mas parece que o Betis não vai ter a grana pra comprar ele, né? Porque o Manchester quer pelo menos 50 milhões, né? E ele pagou 100 milhões pelo Antony, então, assim, já é um prejuízo grande já, né? Que eles aceitam tomar. E o Atlético de Madrid tá sinalizando que talvez faça uma proposta para ele. Então aí nisso aí o São Paulo ganharia mais uma graninha aí, cerca de uns 13 a 15 milhões na janela de transferência aí no meio do ano. E, cara, o Antony, vocês sabem, saiu da base do São Paulo, chegou a ter destaque aqui, pouco tempo, mas teve. Agora tá fazendo sua história lá, graças a Deus, agora na Espanha, né? Tá felizão, jogando pra caramba. E o outro que tá se dando super bem é o Gabriel Sara, né? Que foi campeão agora nesse final de semana também. E se consagrou campeão turco, né? No domingo, pelo Galatasaray. E agora o Manchester City, né? Na verdade, agora, talvez faça uma proposta e leve o Gabriel Sara embora. Então é mais uma grana que entra para o São Paulo e mais um jogador da base do São Paulo fazendo história aí no mundo. E o Gabriel Sara merece demais, né, cara? O moleque sempre foi esforçado, oscilava como todo menino que sobe da base. A gente tá vendo hoje aí, a gente tem jogadores muito bons que subiram da base e eles estão dando uma oscilada também. Isso é completamente normal. Resta pra gente dar o apoio e torcer pro São Paulo não ter que vender essa molecada aí por preço de banana já agora na janela de transferência do meio do ano, né? Mas se Deus quiser, o Sara e o Anthony vão ser vendidos aí. Essa grana já vai ajudar o São Paulo a quase bater a meta aí das vendas de jogadores que ele precisa fazer no ano. Ainda tem mais o Galopo, né, que pode bater a meta lá no River. O Nestor, que pode bater a meta no Bahia também, ser comprado lá. Então, tudo caminha bem para pelo menos nessa parte financeira aí o São Paulo bater a meta de venda de jogadores e não precisar desmontar o time no meio do ano agora, né? Talvez a gente consiga terminar o ano com os mesmos jogadores aí, inclusive com a adição de alguns, né? O Zubeldia quer mais um atacante, estilo Caleri, né? Brigador, e quer um volante também, né? Mesmo agora com a volta do Pablo Maia, ainda assim ele quer mais um volante. Então provavelmente o São Paulo vai às compras naqueles esquemas do São Paulo, né? Contrato de produtividade, naquele mesmo esqueminha que foi no começo do ano, e ver o que consegue. E falar em Pablo Maia, né? Ele tá felizão porque voltou, viajou com o São Paulo lá para o Peru, né? Para enfrentar o Alianza Lima amanhã. A gente não sabe se ele já tem condições de jogar uma minutagem grande, né? Mas ele vai voltar aos poucos. Não sei se o Zubeldia vai colocar ele também para jogar esse jogo da Libertadores. Acho que depende muito de como for, né, o jogo. O São Paulo é o líder do grupo na Libertadores com 7 pontos. O Libertad tá com 6 e o Alianza Lima tá com 4. Então, assim, pro Alianza continuar lutando, ele precisa ganhar do São Paulo lá, né? Na casa deles. E o retrospecto deles não tá muito bom, não, viu? Mas voltando ao Pablo Maia, ele falou que ele está sem dores, que ele está muito feliz de estar de volta, né? É um período muito difícil na vida de um atleta ficar lesionado tanto tempo, com uma lesão grave assim, né? Mas se Deus quiser, agora vai dar tudo certo, o Pablo Maia vai se destacar bastante. Vamos ganhar essa Libertadores esse ano, rapaz. Você tem uma ideia de como está o Alianza Lima? Nos últimos 20 jogos da Libertadores em casa, eles têm 11 derrotas, 8 empates e apenas uma vitória, cara. Então, é... mas se a gente pensar no jogo aqui no Morumbi, é aquele jogo que a gente saiu ganhando por 2-0 e eles empataram 2-2, né? Então fica meio que difícil de saber o que esperar dessa galerinha aí. Essa galerinha do mal aí, do Alianza Lima. Que tem o Paulo Guerreiro, que tem o Barcos, né? O pessoalzinho aí na flor da idade que ainda tá jogando bola. E no último jogo, agora pelo Campeonato do Peru, no final de semana, o Alianza Lima perdeu de 2-1 para um velho conhecido nosso, meu xará, Christian Cueva, mesmo que passou por aqui em 2016, 2017. Ele sofreram um pênalti lá, o Cueva bateu e fez o gol também no finalzinho. E o Paulo Guerreiro
perdeu a linha, ficou reclamando, reclamando, foi expulso porque tomou o segundo cartão amarelo, não saiu de campo. Os jogadores do time dele, os companheiros dele, tiveram que ajudar a tirar ele de campo porque o homem estava transtornado com o pênalti marcado e não queria sair de campo de jeito nenhum. E aí no fim, o Alianza Lima perdeu, então sofreu uma derrota aí antes do jogo contra o São Paulo. Tô confiante, viu? Tô confiante. Tô achando que vem vitorinha aí pra gente consagrar o primeiro lugar no grupo da Libertadores aí. Quanto você acha que vai ser o jogo? Deixa seu palpite aí pra gente. Eu acho que vai ser 3-1 pro São Paulo. Tô confiante, tô confiante. E a cidade de São Paulo tá tentando armar um esquema aí com o Barcelona, né? Para os times aqui de São Paulo disputarem jogos contra o Barcelona no ano que vem, 2026. E até pela capacidade de estádio, pelo gramado não ser sintético e tal, muito provavelmente os únicos times que poderiam entrar nessa disputa aí para jogar contra o Barcelona seriam o Corinthians e o São Paulo. A gente já conhece o Barcelona, né, de longa data, freguesão nosso. Seria, acho que, um amistoso muito legal de assistir, né, cara? Tenho certeza que São Paulo sairia vitorioso até a gente praticamente ser pai do Barcelona, né? Então pode vir com Yamal, caramba, 4 aí, Rafinha, seja quem for aí que não são páreo para Alisson, Pablo Maia, Sabino, e Alan Franco e companhia limitada, né? Deixa que venha. Se tiver mesmo esse jogo contra o Barcelona aí, chuto 2-0 para nós, filho. Mas, putz, seria bem legal, né, cara, se esse jogo acontecesse mesmo. Tomara que dê tudo certo aí nas negociações. Eles estão tentando estruturar um jeito, né, que o evento seja financeiramente viável e tal. Vamos ver se o Barcelona vem aqui pro Morumbi pra gente ensinar umas coisinhas para eles de novo. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um abraço, obrigado aí a todo mundo que tem vindo aí ao canal, obrigado pela audiência. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Deixa seu palpite aí pro placar do jogo amanhã na Libertadores. E não se esqueça, vamos São Paulo! Vem Barcelona, vocês não aguentam não.